Olá e bem-vindos a mais um mergulho nas nossas fontes. Eu sou a sua anfitriã e estou super animada para a nossa exploração de hoje. E eu estou aqui para ajudar a desvendar tudo isso com vocês. É muito bom estar aqui para mais essa análise profunda. Bom, hoje a gente vai entrar num tema que é fascinante e bem assustador ao mesmo tempo. Com certeza. É um terreno bem desafiador. Pois é, porque quando a gente pensa em grandes campos de batalha, né, a mente humana tem uma tendência muito natural de evocar imagens supervisuais. Aham, coisas físicas mesmo. Isso, tipo, a nossa referência histórica de conflito sempre envolve, sei lá, trincheiras na terra, fumaça no horizonte. O som de armaduras batendo, artilharia pesada. Exatamente, existe uma geografia muito nítida, sabe? O comandante pode simplesmente apontar o dedo para uma colina distante e falar, olha, o perigo está ali, do outro lado daquela linha. E sabe de uma coisa? Essa fisicalidade, ela acaba oferecendo uma falsa sensação de segurança pra gente. Nossa, como assim? Falsa segurança? É que o ser humano lida muito melhor com ameaças tangíveis, sabe? Com o perigo que pode ser medido, categorizado, algo que os nossos 5 sentidos conseguem monitorar. Ah, faz sentido. Se eu vejo o perigo, eu sei como fugir dele, né? Exato. O que realmente aterroriza a alma, no fundo, é aquele conflito que não faz barulho nenhum. Caramba, isso é profundo. E é precisamente aí que a nossa análise de hoje leva a gente a cruzar uma fronteira bem assustadora. A gente vai deixar o mapa de guerra tradicional para trás. Isso mesmo. Nós vamos entrar no reino do espírito. O que resta é uma paisagem de combate que é, tipo, totalmente invisível e silenciosa. Mas cujas vitórias e derrotas carregam consequências eternas, né? Exato. O terreno de disputas mais brutal do universo não é nenhum território no Oriente Médio ou na Europa Oriental. É a mente humana. E a nossa principal fonte para esse mergulho de hoje, que é baseado no capítulo 50 de um material chamado Pensamentos Vãos, ela eleva a mente a um status muito sério. Um status que a gente quase sempre esquece na correria do dia a dia. Pois é, o texto não aborda o nosso intelecto apenas como, sei lá, uma maravilha biológica ou um centro cognitivo. A mente, segundo a fonte, é tratada como um solo sagrado. É o próprio santuário interno onde o destino espiritual de uma pessoa é forjado a cada milissegundo. Nossa, a cada milissegundo. É uma missão e tanto pra gente hoje desvendar a mecânica de tudo isso. Com certeza. É entender como a verdadeira consagração tem o poder de transformar a mente. E olha, lendo esse material, uma constatação me atingiu em cheio. Eu fiquei pensando em quem nos ouve agora. Quantas vezes a gente permite que a nossa mente fique vagando por caminhos meio sombrios, sabe? Sim, caminhos de cinismo, devaneios de orgulho. Ou até ressentimentos silenciosos, né? A gente faz isso acreditando que estamos só passando tempo. É a ilusão de achar que a mente ociosa é inofensiva. Pois é. A gente acha que não dá em nada, mas na realidade essas pequenas permissões estão esculpindo a arquitetura da nossa eternidade. E para a gente compreender essa transformação que a fonte propõe, o primeiro passo lógico é ir direto na raiz desse adoecimento espiritual. Certo, vamos desvendar isso. Qual é a raiz? O texto é muito contundente ao afirmar que a transgressão moral, o pecado em si, não surge na hora que a mão comete o ato. Ou quando a boca fala alguma coisa ruim? Exatamente. O pecado é ativamente praticado na escuridão da mente, muito antes de ganhar qualquer forma física. Nossa! Então, quem abriga e nutre esses pensamentos vãos, como o texto chama, acaba assumindo a responsabilidade moral por eles. Totalmente. Diante da justiça divina, a pessoa se torna responsável por aquilo que ela alimenta na mente. E sabe, quando a fonte usa esse termo pensamentos vãos, ela não está falando só de, sei lá, crimes hediondos ou planos maquiavélicos. Não, de jeito nenhum. É algo muito mais sutil. O termo abrange o vazio, a futilidade, aquelas pequenas murmurações diárias que parecem super inofensivas. E pensando sobre como isso funciona na prática, eu fiz uma conexão com algo bem atual. Opa, conta pra gente. A gente costuma achar que os algoritmos de recomendação são uma invenção do Vale do Silício, né? Do Instagram, do TikTok. Isso.
Mas a alma humana sempre operou baseada num algoritmo muito rigoroso. E a moeda de troca desse algoritmo é a nossa atenção. Nossa, que analogia excelente. Né? Porque, cada vez que alguém pausa para entreter um pensamento de inveja ou cria um cenário imaginário de vingança na cabeça, a pessoa está essencialmente clicando no botão de curtida propriamente. Ela está ensinando o algoritmo interno a entregar mais daquele mesmo conteúdo amanhã. Exato. É como regar sementes de ervas daninhas num solo fértil. Se a gente faz isso na escuridão dos nossos pensamentos, não dá para ficar surpreso quando o jardim da vida for sufocado por elas. É bem por aí. O declínio moral opera exatamente por essa via de repetição e de reforço interno, sabe? E é um combate super invisível. Sim, o verdadeiro combate espiritual nunca começa nas nossas interações externas. Aquilo ali é só a ponta do iceberg. A frente de batalha real é a nossa conivência interna, então. Exatamente. Começa naquela fração de segundo em que um pensamento entra de fininho e, em vez de ser barrado na porta da mente, a gente dá uma cadeira confortável para ele. A gente oferece uma xícara de café e a nossa atenção total para o pensamento ruim. É bem isso. O perigo dos pensamentos vãos está nessa familiaridade. Ao permitir que a mente ensaie a rebelião ou a impureza no palco da imaginação, a gente está só preparando o roteiro. O roteiro que o nosso corpo vai encenar em público depois. Caramba! Pois é, não existe vácuo na vida espiritual. Ou a gente está cultivando a santidade, ou está preparando o solo para a transgressão. É um ou outro. Olha, isso desloca totalmente o peso da vida religiosa para mim. Como assim? É que a gente passou há séculos obcecados em policial que é visível, sabe? As roupas, as palavras faladas, a frequência nos rituais. Assim, o comportamento externo. Isso. Mas a lupa dessa nossa fonte de hoje foca exclusivamente na motivação invisível, o que nos leva a um dilema estrutural gigante aqui. E qual seria esse dilema? Bom, se a mente é esse algoritmo implacável, onde os pensamentos vão criando raízes e pedindo mais espaço, qual é o protocolo de segurança? Como é que a gente interrompe esse ciclo, né? Exato. E o texto aponta para uma solução apostólica bem específica para lidar com essa falha no sistema humano. Sim, o material ancora a solução no conselho tático deixado pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10. E o que ele diz especificamente? A estratégia que ele menciona para essa guerra exige destruir os argumentos e toda a barreira de orgulho que se levanta contra o conhecimento divino. Mas o núcleo mesmo dessa diretriz é a ordem para levar, e aqui eu cito, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Levar todo pensamento cativo. Uau! É a exigência de um esforço intencional para submeter a mente à jurisdição do espírito. Exatamente. É um trabalho incansável. Mas espera aí, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque surge uma objeção enorme. Vamos lá, qual é o obstáculo? É que levar todo pensamento cativo soa grandioso e maravilhoso no papel, teologicamente perfeito. Mas na prática, como é que a gente doma algo tão rápido e caótico quanto um pensamento? A velocidade da mente é impressionante. Pois é, a neurociência mostra que as nossas sinapses disparam numa velocidade absurda. A gente tem memórias repentinas, impulsos involuntários. Milhares de pensamentos por dia. Isso, então tentar policiar cada pensamento passageiro não seria a receita perfeita para o esgotamento? Muita gente pensa exatamente assim. Imagina alguém tentando capturar cada ideia que passa pela cabeça. Parece tentar prender o vento com as mãos nuas. Ou caçar um furacão com uma rede de borboletas. Adorei a imagem da rede de borboletas, é bem isso. Né? A frustração e o desespero parecem garantidos se a gente depender só da vigilância humana. E é por isso que essa sua objeção é o ponto exato onde muitas pessoas abandonam a fé prática. Elas interpretam o texto sagrado sob a lente da força de vontade humana. E a força de vontade tem limite, né? Acaba rápido. Exatamente. Se o comando de levar cativo for reduzido a um constante morder de lábios, uma repressão exaustiva da nossa natureza, o resultado vai ser a exaustão total. Mas então qual é a chave que a fonte revela para a gente não pirar tentando fazer isso? A chave é que a mecânica desse cativeiro não é baseada na força, é baseada na rendição. Rendição?
Como assim? O termo cativo, no contexto militar original, significa subjugação a um rei vencedor. Os pensamentos orgulhosos não vão recuar só porque a gente pediu com educação, sabe? Eles não somem porque a gente fechou a cara e cerrou os punhos. Não mesmo. Eles precisam ser confrontados com uma autoridade suprema. O ato de levar cativo é um ato contínuo de entregar o leme da mente ao controle do espírito. Ah, entendi. Então o processo não é tentar esvaziar a mente à força, mas mudar quem está sentado no trono daquele momento específico. Perfeito. É mudar a dinâmica de poder. Quando um pensamento nocivo invade a mente, a regra é não entrar em debate com a tentação. Porque debater com o pensamento ruim é justamente dar a atenção que ele quer, né? Exatamente. Levar cativo significa pegar aquele impulso e submeter ele imediatamente à verdade do Evangelho. É declarar que aquele pensamento não tem crédito nenhum diante de Cristo. É como erguer as velas de um barco e deixar o vento do Espírito Santo mudar a rota, em vez de pular na água e tentar empurrar o barco no braço contra a correnteza. Bela analogia de novo. A vigilância é super real e necessária, mas ela tem que ser sustentada pela graça, não pela neurose. Que alívio ouvir isso. É tirar a jurisdição do medo e devolver as chaves do intelecto ao Criador. Uma mudança de liderança, não uma repressão violenta. E sabendo que essa captura exige esse nível de submissão, a nossa análise avança para o ambiente necessário para isso acontecer. É, porque nenhuma mente consegue sustentar essa rendição vivendo no meio de uma anarquia moral, né? De jeito nenhum. A santificação dos pensamentos não é um evento isolado na cabeça. Ela exige uma consagração que afeta o nosso estilo de vida inteiro. Então, o que tudo isso significa para a vida prática de quem acompanha a gente hoje? A fonte usa a teologia do capítulo 12 de Romanos para explicar isso. O chamado é para que a gente apresente a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo? Essa expressão é muito forte. Sim, e o texto alerta que, para isso acontecer, a separação clara das influências degradantes do mundo é inegociável. A gente não pode alcançar pureza mental enquanto fica flertando com as distrações que colocam o pecado na nossa cabeça. Exatamente. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. E colocando isso na perspectiva atual, eu acho que essa metáfora do sacrifício vivo tem um problema, um paradoxo até meio cômico. Qual seria o problema? É que algo que está vivo em cima de um altar começa a sentir o calor do fogo, sabe? E o instinto natural de qualquer coisa viva é fugir da dor. Ah, com certeza. Tentar rastejar para fora do altar. Isso. Sempre que as renúncias começam a pesar, sempre que a fofoca no trabalho ou as polêmicas nas redes sociais parecem atraentes, a nossa tendência é rastejar sutilmente para fora desse altar de consagração. Eu acho muita graça nessa sua metáfora de rastejar para fora do altar, mas é a mais pura verdade. A nossa natureza anseia pelo caminho mais fácil. E a cultura em volta da gente é projetada para facilitar essa fuga, né? Sim, mas olha, quando a fonte fala em separação do mundo, ela não está pedindo um isolamento geográfico. Ninguém precisa ir morar no deserto e cortar energia elétrica. Ufa, ainda bem. Mas se não é geográfico, é o quê? É um escudo espiritual, sabe? É separar os nossos valores. Basicamente, é instalar um filtro rigoroso nas portas de entrada da nossa alma. Os nossos olhos e ouvidos. Exatamente. Porque são por essas avenidas largas que as influências externas entram e profanam o altar da mente. Pensa bem, a equipe médica não tenta operar um paciente mantendo as portas do hospital escancaradas para a rua movimentada lá fora, deixando a fumaça dos carros entrar na sala de cirurgia. Ah, claro que não. O ambiente tem que ser estéril. E, no entanto, é exatamente isso que a gente tenta fazer na vida espiritual. A gente pede para Deus purificar os nossos pensamentos, operar o nosso caráter. Mas, ao mesmo tempo, a gente passa horas na frente de telas, consumindo intrigas, violência e futilidades. Pois é um choque de realidades muito absurdo. Não tem mágica teológica que produza pureza duradoura numa mente que consome toxicidade o dia inteiro. E é justamente daí que vem o desgaste de muita gente que tenta trilhar o caminho religioso. A contradição gera um fardo insuportável. A pessoa
tenta levar o pensamento cativo num minuto, mas no minuto seguinte entrega atenção voluntariamente para coisas que alimentam a rebeldia interior. É por isso que essa ordem bíblica de se separar do mundo não é Deus querendo ser estraga-prazeres ou tirânico. É uma diretriz de sobrevivência, na verdade. Com certeza. É para poupar nossa estrutura psicológica de ter que lutar contra os próprios demônios que nós mesmos convidamos para jantar. Nossa, pesadíssimo, mas muito real. Isso prepara o terreno perfeitamente para o clímax da nossa exploração de hoje. Chegamos na melhor parte, a recompensa de tudo isso. Porque depois desse diagnóstico doloroso, da complexidade de vigiar os pensamentos e da renúncia de não rastejar para fora do altar, qual é o resultado? Muita gente acha que o resultado dessa disciplina severa é uma vida chata, um vazio restritivo. Uma falsa premissa de que a santidade é um estado mental frio, estéril e sem cor, né? Exato. Mas a fonte revela o oposto absoluto disso. O desfecho afasta todo esse peso religioso e introduz uma promessa bíblica maravilhosa lá do Evangelho de João. Que é a provisão de uma água que salta para a vida eterna. Isso mesmo. O texto mostra que quando a mente é controlada pela sinceridade e pela graça, essa fé atua como um poder transformador sem igual. Não é uma camisa de força moral. É uma transição muito maravilhosa, sabe? A gente sai do fardo mecânico do dever e entra na beleza de uma renovação orgânica e abundante. O objetivo da cruz não é só ensinar as pessoas a não pensarem em coisas ruins. Mas sim saturar o intelecto com algo tão avassaladoramente puro que os pensamentos vãos simplesmente perdem a graça, eles perdem o sabor. Porque o universo espiritual não suporta o vazio, né? Quando a gente esvazia a mente das vaidades, o Criador não deixa aquele espaço abandonado. Ele preenche tudo com uma água viva do Espírito. E aí os nossos afetos mudam. O que antes causava prazer carnal começa a causar repulsa. E o que parecia um dever exaustivo vira uma alegria profunda. Nossa, é uma mudança de paradigma monumental. Isso exige que qualquer um que queira levar a sua eternidade a sério faça uma inspeção interna bem honesta. É hora de sintetizar tudo que a gente conversou, porque é muita coisa. Vamos lá. Tudo começa com aquele reconhecimento inescapável, né? O de que abrigar os pensamentos vãos é o verdadeiro berço do pecado. Sim, o palco da nossa aproximação com o sagrado é a sala de controle da imaginação. Nós somos moralmente responsáveis pelas sementes invisíveis que deixamos crescer lá dentro. E aí vem a urgência de entrar no combate espiritual ativo, usando a tática de Paulo para levar a mente cativa à obediência de Cristo. Um processo que, como a gente viu, é de rendição e não de pura força de vontade exaustiva. Seguido pelo chamado sagrado de ser um sacrifício vivo em cima do altar, bloqueando as avenidas da alma para não sermos contaminados pelas influências degradantes do mundo. Tudo isso culminando na promessa gloriosa da verdadeira religião, que traz o poder transformador das águas da vida eterna, curando o nosso paladar espiritual. Um lembrete empático para quem nos escuta hoje. A guerra mais intensa que a gente vai travar na vida não acontece nos palcos geopolíticos globais. Onde ela acontece, então? O choque de espadas mais barulhento ocorre no silêncio, no espaço estreito entre os nossos próprios ouvidos. Nas madrugadas, nas escolhas de desviar o olhar do que contamina a gente. É o combate invisível definindo o destino visível. O intelecto subjugado à verdade é onde os maiores milagres do caráter acontecem. E isso nos leva a um pensamento provocativo final. Algo para quem está nos ouvindo refletir durante a semana. Uma reflexão para levar no coração. Imaginemos só por um instante que um milagre peculiar acontecesse amanhã de manhã. Qual milagre? Se do nada o véu do mundo espiritual fosse retirado e todos os milhares de pensamentos não verbalizados que a gente cultivou hoje ganhassem forma física na nossa frente. Qual seria a cena? Caramba! A gente estaria sendo sufocado pelas sombras do orgulho e dos pensamentos vãos acumulados. Ou a gente se encontraria de pé, em um solo sagrado, banhados pela luz de uma mente totalmente cativa e obediente a Cristo. A nossa mente é a sementeira de amanhã. Que sementes invisíveis o seu silêncio está plantando hoje? Fica a reflexão.